Fala, Fogão! À medida que a maratona de jogos que o Botafogo vai encarar nesse mês de junho e julho vai se aproximando, o Chamusca tem uma última oportunidade de semana cheia para trabalhar, para poder fazer os ajustes necessários no time do Botafogo e com isso tornar o Glorioso mais competitivo, sendo mais agressivo no ataque, conseguindo pisar na área do adversário para consequentemente fazer os gols e alcançar as vitórias tão necessárias. Tivemos os reforços chegando, o material humano melhorou, mas o tempo vai ficar escasso. E fica aquele questionamento, será que o Chamusca vai conseguir fazer o time evoluir? Eu vou fazer uma análise aqui do que a gente pode ter nesse mês de junho e julho, de cenários possíveis, considerando o que o Botafogo vem apresentando até aqui e a expectativa da torcida de que com os reforços o time possa melhorar. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa nos pedidos, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação para o crescimento do canal é fundamental. Queria inclusive agradecer a todo mundo que é inscrito e me ajudou a passar da marca dos 6 mil, nossa próxima meta agora são os 7 mil, portanto, e eu peço a você que está assistindo e que ainda não é inscrito no Fala Fogão, que se inscreva. O botão está aqui abaixo do vídeo, basta clicar em inscrever-se, depois no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Dito isso, vamos em frente, nosso grande destaque aqui, essa análise desse mês de junho e julho que o Botafogo vai ter pela frente. Só para você ter uma ideia, ao final do mês de julho, quando a gente encarar o Vasco, a gente vai ter chegado na 15ª rodada da competição, praticamente metade da Série B, portanto. E é justamente por isso que a gente tem que entender o que a gente vai ter pela frente. Quais adversários a gente vai encarar, como é que vai ser em termos de treinamento, e é isso que eu quero analisar aqui. Justamente porque o Chamusca está tendo uma das últimas oportunidades, antes dessa maratona, de poder fazer os ajustes na equipe para o Botafogo ser de fato mais competitivo. Antes o treinador poderia até reclamar de material humano, mas agora com a chegada dos reforços, sinceramente, o Chamusca não tem mais desculpa alguma para dar. E que ele daqui a pouco não me venha com essa história de que não tem tempo para treinar quando a gente entrar nessa maratona. Não me surpreenderia caso os resultados não aconteçam e o Chamusca meta uma dessa, porque afinal de contas ele está tendo semana cheia para trabalhar já faz 5 semanas. E considerando que antes da partida contra o Remo na semana que vem ele também vai ter semana cheia, serão 6 semanas cheias para treinar, para tentar fazer a equipe evoluir. Então o Chamusca de fato tem que mostrar serviço, não tem desculpa, tem que fazer o time evoluir. E é importante a gente destacar aqui o seguinte, para começo de conversa, nessa maratona que vai começar agora em junho contra o Curitiba, a gente tem 2 jogos em casa. O Curitiba no Newton Santos e o Remo, que pode ou não ser no Newton Santos, em virtude da disputa da Copa América. Vai ter partida pela competição já na segunda-feira e é bem provável que o Botafogo no domingo contra o Remo não consiga jogar no seu estádio. E por conta disso, vai ter que jogar de repente em São Januário ou mesmo em Volta Redonda, caso o Vasco não concorde com a liberação do estádio. Afinal de contas, é uma premissa da equipe vascaína liberar ou não o estádio para o Botafogo. Essa é a grande realidade. Então a gente tem esses 2 jogos dentro de casa, tivemos essa semana cheia para treinar antes da partida contra o Curitiba e teremos novamente antes da partida contra o Remo. Só que depois da partida contra o Remo, a gente vai encarar uma sequência de jogos que vão acontecer a cada 3, 4 dias no máximo. A gente vai encarar o Londrina fora de casa, depois a gente viaja lá para Pernambuco para encarar o Náutico, volta para o Rio de Janeiro para jogar contra o CSA, viaja para o Maranhão para encarar o Sampaio Corrêa, joga no Rio de Janeiro contra o Vitória. Vale destacar aqui que contra a CSA e contra a Vitória, o Botafogo também não joga no Newton Santos. Joga ou em São Januário ou em Volta Redonda, ou mesmo em outro estádio que o Botafogo decidir mandar a sua partida. Depois dessa sequência, a gente ainda vai encarar o Avaí e o CRB fora de casa. Aí a gente tem uma pausa de 1 semana e um confronto muito importante contra o Cruzeiro, certo? Então a gente vai ter mais uma semana cheia para trabalhar antes desse confronto contra o Cruzeiro. Um adversário teoricamente direto nessa briga por uma vaga no G4 e que, logicamente, jogando no Rio de Janeiro, aí sim dessa vez já no Newton Santos, a gente tem que conquistar os 3 pontos. É fundamental na Série B fazer o dever de casa, todo mundo sabe disso. Se o Botafogo for mal dentro de casa, fica realmente muito difícil a gente imaginar a conquista desse acesso. Então, quando jogar no Rio de Janeiro, mesmo que não seja no Newton Santos, em virtude da Copa América, temos que fazer o dever de casa, tem que conquistar os 3 pontos.
Para isso, logicamente, tem que estar apresentando um bom futebol. Já depois da partida contra o Cruzeiro, a gente vai encarar o Brusque fora de casa, o Goiás em casa, depois o Confiança fora de casa, tem uma semana cheia para treinar e encara o Vasco. Você pode observar que até a 15ª rodada, tirando essa semana que a gente teve contra o Curitiba e também contra o Remo, e antes da partida contra o Curitiba todas as outras que a gente teve, logicamente, a gente vai ter 2 semanas para treinar efetivamente. Antes da partida contra o Cruzeiro e antes da partida contra o Vasco. Tirando isso, é a cada 3, 4 dias uma partida. Ou seja, você tem a recuperação, que acontece após as partidas, você tem o pré-jogo e depois já tem a preparação para o jogo. Você não tem efetivamente aquele tempo para você poder treinar a parte tática, você poder treinar e desenvolver a equipe efetivamente. Isso vai ser na base da conversa. Por isso que eu afirmo aqui que o Chamusca está tendo uma última oportunidade para poder fazer os ajustes necessários, porque vale destacar, se o Chamusca de repente não conseguir os resultados até a gente chegar na partida contra o Cruzeiro, aquela semana cheia para treinar que a gente vai ter não vai servir de grande coisa, porque a moral da equipe vai estar muito abalada. As vitórias não vieram, a pontuação não veio, a situação na tabela está complicada, então tudo isso afeta o desenvolvimento do trabalho. Por isso que essa semana contra o Curitiba e a semana contra o Remo são fundamentais. O Botafogo nessas 2 partidas em casa não pode pensar em outro resultado. Tem que pensar em vencer. Conquistar 3 pontos contra o Curitiba, 3 pontos contra o Remo e chegar a 7 pontos na tabela de classificação. O que possivelmente coloca o Botafogo dentro do G4 ou grudado ali na 5ª, 6ª colocação. Depois disso, encarando 2 rivais fora de casa, casos do Londrina e do Náutico, temos que buscar também bons resultados. Só que esses resultados podem ser afetados sim pelos resultados que a gente obteve diante de Coxa e Remo. Afinal de contas, existe uma questão de confiança. Se o Botafogo vence essas 2 partidas dentro de casa, conquista os 6 pontos necessários e chega a 7 na tabela de classificação, isso eleva o moral da equipe, eleva o moral do ambiente de trabalho e faz os jogadores se sentirem mais leves, o que pode contribuir nessas 2 partidas seguidas fora de casa depois. Agora, se a gente não consegue o resultado, a pressão aumenta. E a gente sabe muito bem como é que funciona a pressão no futebol. Tem jogador que com a pressão ele consegue se destacar, ele consegue dar uma reviravolta e crescer. Já tem outros atletas que quando chega a pressão, simplesmente para de jogar. O pouco que já estava jogando simplesmente desaparece. Então nesse momento o trabalho do Chamusca é absolutamente fundamental. A gente tem que ver a evolução contra o Curitiba, provavelmente a gente vai ter a estreia do Daniel Borges, começando na equipe titular, acredito que isso possa acontecer. Provavelmente também a estreia do Luiz Oyama e de repente a entrada do Chay na equipe. Podemos ter algumas alterações já com esses reforços que chegaram. O Rafael Moura ainda vai levar um tempo para poder estrear, afinal de contas ele não joga desde o fim da temporada de 2020, que aconteceu nesse momento há 3, 4 meses atrás já. Então ele vem mantendo a forma, mas uma coisa é você treinar para ficar em forma, outra coisa é você treinar para poder disputar uma partida profissional. São coisas diferentes. Ele ainda vai sentir a falta de ritmo, ainda vai ter que entrar naquela mesma engrenagem do restante dos jogadores. Então a gente não deve contar com o Rafael Moura ainda. Deve demorar, sei lá, 2, 3 semanas para de fato ele começar a entrar na equipe e poder começar a recuperar esse ritmo de jogo. Mas o fato é, o Chamusca tem material humano, o Chamusca tem os reforços que ele tanto queria. E agora depende do treinador colocar uma identidade, um conceito de jogo em prática. Que ele possa fazer a variação, que ele não fique preso ao único sistema de jogo, porque é isso que vem acontecendo. E é isso, inclusive, que assusta o torcedor botafoguense. Afinal de contas, mesmo com tanto tempo para treinar, a gente não viu o time do Botafogo ter variações de jogadas, ter jogadas ensaiadas, mesmo que seja de bola parada. A gente não viu nada disso. E em termos de sistema de jogo, quando o Chamusca faz as alterações na equipe durante uma partida, você não vê uma alteração tática. Você vê meramente o trocar 6 por meia dúzia. Sai um ponta, entra outro jogador para atuar na ponta. Sai um meia central, entra um outro jogador para atuar na meia central. Então ele vai trocando, acreditando que as individualidades vão fazer a diferença. Só que se a gente ficar dependendo das individualidades, é muito pouco. Numa competição como a Série B, que não é nivelada por cima, é nivelada por baixo, se você tiver um time minimamente organizado e competitivo, você consegue a tal regularidade. E conseguindo a regularidade, o Botafogo vai ficar dentro do G4. Só que aquela história, se não tiver a regularidade, a gente vai penar para poder somar os pontos necessários. São 15 rodadas até o fim do mês de julho. 15 rodadas, com alguns confrontos muito importantes.
casos desse agora contra Curitiba e Remo, pela questão da confiança, para a gente não elevar a pressão dentro desse grupo de trabalho, e também os casos de Cruzeiro e Vasco principalmente, não desconsiderando os outros adversários, como por exemplo o Náutico fora de casa, que promete ser um jogo bastante complicado. O fato é, o Botafogo tem que se ajustar. O Chamusca tem que conseguir implementar essas ideias de jogo com os reforços. Até porque, depois de 45 pontos em disputa ao final do mês de julho, o Botafogo tem que estar ou no G4 ou grudado nele. A gente não pode estar no meio da tabela, não pode estar oscilando. Isso não pode acontecer. Porque a gente sabe muito bem, é possível dar uma arrancada no segundo turno? Sim, é possível. Mas, logicamente, fica mais fácil o trabalho se você sempre se mantiver entre os primeiros colocados. Isso facilita o ambiente de trabalho, facilita os ajustes sem tempo para treinar e a gente não dá brecha também para o Chamusca depois chegar e falar: mas agora não está tendo tempo para treinar quando começar a maratona. Eu sinceramente não duvido que isso aconteça se os resultados não vierem, que o Chamusca meta uma dessa em alguma coletiva pós-jogo, para a gente começar a ter as partidas uma atrás da outra. Você duvida que isso possa acontecer caso o Botafogo não esteja conseguindo os resultados? Sinceramente eu não duvido. Com o Chamusca, a gente sabe que isso pode ocorrer. Mas eu espero de verdade que ele queime a minha língua, que ele consiga fazer o time jogar, que o time do Botafogo some os pontos necessários para que a gente veja futebol sendo praticado. Se o Botafogo passar a praticar futebol em vez do Chamusca Ball, pode ter certeza que a gente vai subir para a Série A. Então depende agora do treinador. Tá tudo na sua mão, Chamusca. Você tem material humano, você teve tempo para treinar e a gente espera de fato ver evolução. Mas e você, Fogão? O que você espera agora dessa sequência de partidas nesse mês de junho e julho? Depois de 45 pontos disputados, com esse cenário que eu passei aqui nesse vídeo, qual é a sua expectativa em relação à posição do Botafogo na tabela? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostar desse vídeo e eu te peço mais uma vez, por gentileza, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe também esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp, redes sociais, para a gente poder alcançar cada vez mais botafoguenses. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.